A seguir, as pesquisas e os serviços da UFG estão à disposição do interesse da sociedade. E no programa de hoje vamos conferir ações da universidade que impactam ou podem impactar de forma positiva a sua vida. Fique com a gente para saber mais detalhes aqui no Mundo UFG. Olá para quem nos assiste na TV UFG ou nos escuta na Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cis, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa preta. Estou sentada no cenário do Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o professor Diego Barbosa. Ele é o coordenador do LabTAV e se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Bom, e nós vamos começar falando de inovação na ciência. Uma iniciativa desenvolvida aqui na UFG foi premiada na ONU. A pesquisa apresenta um substituto para o açúcar, feito a partir de resíduos do cacau. O pesquisador responsável pela pesquisa falou com a gente sobre ela e também sobre a premiação. A solução criativa descoberta pelo engenheiro químico e pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia em Alimentos vem de um subproduto extraído do cacau. A pesquisa de Gustavo foi até as finais do TFF Challenge 2022, que é um desafio promovido pela Fundação Estrangeira Tal for Food, que funciona como uma ONG que apoia projetos agroalimentares. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, uso barba e bigode. Na minha companhia, como já dito, Gustavo Henrique. Ele é engenheiro químico, pesquisador da UFG. Ele se identifica como um homem de pele clara, tem os cabelos castanhos escuros curtos, também usa barba e bigode. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG e de início eu te pergunto como que foi a descoberta desse ingrediente especial? Bem, tem 8 anos que eu trabalho com chocolate e cacau. E nesse caminho eu fui convidado para conhecer aonde que o cacau era produzido. Goiás não é um polo produtor. Então nós fomos convidados a estar lá na Bahia e conhecer um pouco como que funcionava essa produção do cacau. E lá eu me deparei com uma grande geração de resíduos durante o processamento dessa fruta tão valiosa que produz aí o delicioso chocolate. Maravilha. E conta pra gente como que foi a participação da sua pesquisa nesse desafio internacional. Foi uma grande honra, uma grande oportunidade levar a ciência aí para o mundo, mostrar o poder da ciência, da educação e da tecnologia. E foi uma experiência única, onde que a gente teve essa oportunidade de ter essa troca com outras culturas, com outros projetos do mundo todo que estão trabalhando com o mesmo objetivo, de alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Que maravilha! E a sua pesquisa também foi convocada pela FAO, que é uma organização da ONU voltada para alimentação e agricultura. Me fala disso, por favor. Sim. No evento nós conseguimos o destaque como um dos projetos de destaque na categoria de economia circular e com isso fomos convidados pela ONU para compor o relatório de cases de sucessos de empreendedores das Américas que estão desenvolvendo aí trabalhos na área de agricultura e alimentação para impactar a sociedade. Maravilha. E atualmente como que está desenvolvendo esse produto, atualmente a dinâmica? Atualmente, nós vamos incubar o nosso projeto aqui na incubadora de negócios da própria UFG e recebemos o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai investir no projeto para levarmos isso para a sociedade, para impactar cada vez mais pessoas. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado pela entrevista. E para você que nos acompanha, quer seguir a startup do Gustavo, é só seguir no Instagram, @NutriCandies. Sucesso, hein, Gustavo? Muito obrigado. E agora a gente fala de outra pesquisa que usa células-tronco dos dentes para tratar a perda de visão em adultos. Ela foi desenvolvida pela Faculdade de Farmácia aqui da UFG. A degeneração macular é uma doença multifatorial que pode causar a perda de visão.
Com o envelhecimento, as pessoas afetadas pela doença perdem as células epiteliais da retina, que são responsáveis pela captação do estímulo de luz e depois transformadas em imagens pelo cérebro. Uma pesquisa da UFG busca um tratamento para essa doença com o uso de células-tronco dos dentes. Marise Valadares, professora da Faculdade de Farmácia, conta como a pesquisa surgiu. Essa pesquisa surgiu porque nós temos uma expertise grande na área de engenharia celular, engenharia de tecidos, e especificamente para a parte ocular, para a córnea. A gente conseguiu aqui no laboratório desenvolver um epitélio da córnea. E então juntou a nossa expertise com essa de celular, né, trabalhar com células, junto com o conhecimento e a expertise também de trabalhar com células troncos dentárias. Então juntamos esses dois conhecimentos e aí surgiu a oportunidade no edital de participar de um projeto de terapia celular designada para o tratamento de doenças oculares. O potencial das células dentárias foi identificado pelos pesquisadores que resolveram aplicá-las no tratamento da doença. É o que explicam Leandro e Aline, pesquisadores do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. As células troncos dentárias, elas têm a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. Como a gente extrai essa célula, nós podemos tratá-la, dar alimentos específicos para que elas possam se desenvolver em outros tipos celulares, como as células da retina, e que podem ser utilizadas para o tratamento de cegueiras. O estudo já vem demonstrando, né, que essas células elas têm a capacidade de diferenciar em outros tipos de tecidos, como, por exemplo, células de tecido ósseo, tecido nervoso, cardiomiócitos. Então, abriram-se novas perspectivas para se estudar isso, né, a partir de material do dente. E o dente, ele é um material de fácil acesso e geralmente as clínicas dentárias, elas descartam esse material, né? Geralmente o dente ciso. Então a gente utiliza muito esse material para poder, né, ser fonte de células-tronco, as quais vão ter a capacidade de diferenciar em outros tipos de células. As células-tronco dentárias jovens têm um alto poder de diferenciação e podem contribuir no tratamento da doença degeneração macular, causa mais comum de perda de visão entre as pessoas com mais de 50 anos. A inovação da pesquisa realizada na UFG é a origem dessas células, utilizadas para a terapia celular. A efetividade das células serão testadas em olhos de porcos, rejeitos da indústria alimentícia. Nenhum animal é sacrificado para a avaliação do bioproduto. Para os testes, serão provocadas lesões nos olhos suínos e depois regeneradas com as células tronco dentárias. Paula e Lauren deixam claro como acontece. Esse é um projeto bem grande e nós temos várias frentes de trabalho. A parte do meu projeto consiste no desenvolvimento de uma biomembrana biocompatível que vai ancorar essas células e para suportar o transplante para a região de lesão do olho. Então, a gente precisa de condições para que essas células proliferem e a lesão seja tratada. Então, posteriormente, após a diferenciação dessas células-tronco do dente para as células epiteliais pigmentares da retina, será feita uma prova de conceito e essa prova ela é realizada em olhos de porcos de abatedouros e nestes olhos é induzido a doença da DMRI e posteriormente é feito o implante do nosso modelo para verificar se ele cumpre com o que ele propõe. Bom, e todas as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Goiás passam por um processo de publicização para garantir os direitos de propriedade intelectual. Esse processo é acompanhado por um departamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que lançou novas orientações para isso. A UFG, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, divulgou uma lista com algumas orientações para o momento de divulgar uma inovação. Nós vamos entender o que são essas orientações e por que elas são importantes. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, de tamanho médio e uso óculos. E aqui comigo hoje está a Lisier Almeida. Ela é assistente de administração do setor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia da Pró-Reitoria de
de Pesquisa e Inovação, a PRPI. Ela é uma mulher negra, tem cabelos cacheados e usa óculos. Tudo bem, Lisier? Seja bem-vinda aqui ao programa. Explica para a gente primeiro o que é propriedade intelectual, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bom, a propriedade intelectual, de uma forma assim bem resumida, ela pode ser conceituada como um ramo, digamos assim, do direito que vai tratar das inventividades, das criações, tudo aquilo que a nossa capacidade intelectiva é capaz de desenvolver. E aí ela vai ser dividida em alguns ramos, né? Como, por exemplo, a propriedade industrial, direitos autorais e as questões sui generis. Então, a gente precisa ficar atento, porque da mesma forma que a criação é algo do ser humano, a cópia também é. Então, a propriedade intelectual, além de envolver essas questões de inventividade, ela nos chama a atenção para a questão, para essas outras questões. E quais ações podem resultar aí, né, causar a perda desse pré-requisito de novidade? O requisito da novidade, ele é importante, digamos assim, para as criações que envolvem a patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marcas, programa de computador, mas ela é mais, digamos assim, mais importante para as tecnologias que envolvem a proteção por patente. Porque quando se trata da questão da proteção nesse ramo, a novidade, se a tecnologia perder esse requisito da novidade, ela não consegue ser protegida. Não é o caso, por exemplo, da marca. A marca, ela funciona da seguinte maneira: se a gente faz uma busca de anterioridade relacionada à marca, se você tem uma logo e você quer fazer a proteção, se você encontra algo semelhante e não está protegido, você pode fazer a proteção. Não é o que acontece com patentes, por exemplo. Na patente, se você encontrar algo que não esteja protegido, mas que existe, o que a gente fala no estado da técnica, então você não pode mais proteger. Então, a novidade é algo que precisa ser extremamente cuidado, assim, né, com relação à patente mais especificamente. E dentro de um certo período a pessoa pode publicar em congressos, em artigos. Como que funciona isso? Explica pra gente. Exatamente. Como no Brasil vigora esse período de graça, se o pesquisador ele for proteger o seu pedido somente aqui no Brasil, e isso lembrando relacionado a patentes, desenho industrial, marca, programa de computador, não envolve essa questão do período de graça. Período de graça, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial, é para as tecnologias que serão protegidas via patente de invenção ou modelo de utilidade. É um período de 12 meses que o legislador estipulou para que o pesquisador possa, por exemplo, publicar um artigo, para que ele possa participar de um congresso sem se preocupar. Mas a nossa intenção aqui é a seguinte: mostrar para o pesquisador essa possibilidade, mas é importante deixar claro que a prioridade é a proteção. A proteção ela tem que ser anterior às divulgações. E isso facilitaria muito para todos nós, assim, ajudaria na proteção. Com certeza. Então, é importante proteger, é importante ficar atento também a essas orientações. Lisier Almeida, muito obrigada por conversar aqui com a gente, da PRPI, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quer ver essa lista de orientações, vá lá no site da PRPI, o site é prpi.fg.br, super fácil esse site, prpi.fg.br, e tem também o telefone, você pode ligar para cá e tirar todas as suas dúvidas. O telefone é o 3521 2023, 3521 2023. Liga, entra no site, tira todas as suas dúvidas. E os pesquisadores e pesquisadoras da UFG têm ganhado destaque no mundo todo com um excelente trabalho. Um exemplo disso é a professora e pesquisadora Cristiana Toscano. Ela foi a única representante latino-americana em um grupo de trabalho a respeito de vacinas para a Covid-19 na Organização Mundial da Saúde. Vamos conhecer um pouquinho da história dela agora.
Oi, meu nome é Cristiana Toscano, eu sou professora associada aqui do Departamento de Saúde Coletiva do IPTESP UFG. O meu primeiro contato com a UFG foi lá por 2007, 2006, e na época eu trabalhava na Organização Pan-Americana da Saúde. A gente teve algumas interações e a gente organizou um curso através de um financiamento da OPAS para a UFG de avaliação de tecnologia em saúde. Naquele momento eu conheci a direção aqui do IPTESP, o grupo de saúde coletiva, que já fazia um trabalho muito forte de impacto internacional, bastante importante. E a gente começou uma parceria antes de eu entrar para a UFG. Coincidentemente, o meu marido, que é de Goiás, que é goiano, a gente, em função de questões pessoais, a gente decidiu mudar para Goiânia depois de passar um tempo fora do Brasil, trabalhando na época na Organização Mundial da Saúde em Genebra. Então, em 2010, eu me mudo para Goiânia e, por sorte, ou por acaso do destino, abre uma vaga no Departamento de Saúde Coletiva exatamente em 2010 e eu prestei o concurso para a UFG. Eu ingressei na UFG em 2010, na época já ingressei trabalhando com professores e professoras do Departamento de Saúde Coletiva de bastante destaque internacional na área de saúde pública. E a gente foi trabalhando junto em vários projetos. Eu, como vinha de uma trajetória de saúde pública internacional, desde o início trabalhava já em parcerias com grupos de outras instituições do Brasil, mas também de fora do Brasil. E desde essa época eu sempre consegui trazer muito apoio de recursos, de financiamento a projetos, de colaboração para projetos de pesquisa nessa área. A gente criou um grupo grande com vários alunos de mestrado, de orientação para alunos de iniciação científica, alunos de doutorado, com vários projetos em andamento, tanto na área de pesquisa, também na área de ensino. A pandemia, na verdade, ela mudou, obviamente, a rotina da sociedade e também trouxe uma carga e uma demanda que a gente, enquanto academia, instituição de pesquisa e de ensino, a UFG e também as outras instituições de ensino superior do Brasil, responderam com muita prontidão e com muita competência. A gente está num momento bastante delicado, inclusive, porque nos últimos anos a gente tem observado e tem vivenciado uma redução importante de financiamento para as instituições públicas de ensino superior, de apoio para essas instituições, e isso necessariamente e de maneira muito importante precisa ser revertido, porque o futuro e o desenvolvimento da nossa sociedade depende muito desse investimento, desse apoio. Eu sou Cristiana Toscano, professora da UFG, e essa é a minha história. Bom, e nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco a gente fala sobre ações da Universidade Federal de Goiás. Continue com a gente aqui no Mundo UFG. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio.
Estamos de volta com o Mundo UFG. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Estudos feitos por especialistas de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da UFG identificaram uma grande demanda em relação a corpos estranhos dentro dos ouvidos de pessoas. E a gente confere mais detalhes na reportagem. Foram 232 pacientes observados entre fevereiro de 2017 e novembro de 2019. Mais da metade desses pacientes são crianças com idade de 2 a 4 anos. Nesse estudo, o que a gente objetivou foi atender justamente os jovens até 19 anos de idade, né, porque a gente queria avaliar se tinha alguma complicação a mais no paciente jovem. Quantas vezes ele tinha sido atendido, quais as complicações, se tinha perfuração da membrana do tímpano, epistaxe, que é o sangramento nasal, o fato de engasgar com algum corpo estranho, e justamente para passar essa orientação para os pediatras da rede municipal, para que eles tenham esse entendimento do que é mais grave e o que pode esperar algumas horas. Esse foi Claudinei Cândido, chefe da unidade de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas UFG, vinculado à rede EBSER. Segundo ele, as crianças passam pela fase oral, na qual elas, por curiosidade, colocam objetos na boca, nariz ou ouvido. E o que a gente observa é que o que é mais grave é o risco da criança aspirar, ou seja, engasgar com alguma coisa e morrer por falta de ar, ou ela colocar alguma coisa que tenha substância química, igual pilha. A pilha é uma urgência que tem que ser atendida de forma rápida, porque se ela decompor no nariz, no ouvido, em algum lugar, a sequela pode ser grave. Os corpos estranhos nos adultos são diferentes. A maioria das vezes é um inseto que entra no ouvido do adulto, diferente da criança, que a maioria das vezes ela mesma coloca, ou o irmãozinho, o amiguinho da escola coloca no ouvido ou no nariz. O objetivo da pesquisa é mostrar para a população como são frequentes os casos de corpos estranhos, tanto em adultos quanto em crianças. Tendo em vista o alto número de casos, o estudo também visa chamar a atenção das autoridades para o reconhecimento da importância de ter um pronto-socorro de otorrino. A recomendação para os pais de crianças é simples. Então, o principal para prevenir isso é evitar que as crianças pequenas ali, crianças abaixo de 6, 7 anos de idade, manipulem objetos muito pequenininhos, pequenas bolinhas, pequenos fragmentos, às vezes, de isopor, de espuma, de massinha, bolinhas, às vezes, de colar, ou esferas pequenas, moeda, baterias de relógio, baterias pequenininhas. Então, evitar que as crianças tenham acesso a isso, que fiquem espalhado no chão, ao alcance das crianças. Essa seria uma principal medida para evitar que as crianças pegassem esses objetos e introduzissem no ouvido, no nariz. E além de realizar pesquisas, a Universidade Federal de Goiás também disponibiliza espaços e serviços. E a gente conhece um deles agora. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, o CIAS, que faz parte da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, abriu um espaço infantil na sede do órgão, para receber crianças que acompanham familiares, que são servidores da universidade e precisam de algum tipo de atendimento. Quando um servidor, servidora aqui da UFG precisarem passar por uma perícia, um atendimento médico, não vão mais ter aquela preocupação de com quem deixar a sua criança. Nós vamos entender agora o porquê. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados, e hoje nós vamos conversar com a Galba Scartesini. Ela é coordenadora administrativa do CIAS, o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor. Tudo bem? Ela é uma mulher branca, tem cabelos pretos na altura dos ombros e usa óculos. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Bom, comece explicando para a gente, Galba, como que surgiu a necessidade aqui desse espaço infantil aqui no CIAS.
Então, esse projeto já tem sido idealizado há um tempo. A gente tem acompanhado as inquietações das crianças que vêm participar das perícias médicas, acompanhando os seus familiares, que são servidores. Então, nós percebemos a necessidade de uma forma de melhor acolhê-las. Já é um momento tão delicado para os familiares, que a gente está falando de um momento de saúde. Então, foi uma forma que a gente entendeu de acolher melhor, não só a criança, como os familiares que estão aguardando o atendimento médico pericial. E o que as crianças vão ficar fazendo aqui? Quais são as atividades que tem disponíveis aqui, enquanto o servidor vai estar lá fazendo seu atendimento? Então, temos piscina de bolinha, temos uma gangorra, blocos para montar, quebra-cabeça, muitas pinturas, papéis para desenhar, para pintar. Tem muita coisa para fazer, bonecas, carrinhos, dá para divertir um pouquinho. É muita coisa, né? E com que frequência que esse servidor, essa servidora faz esse atendimento, essa perícia? Explica pra gente. Então, normalmente, os afastamentos por motivo de saúde, acima de 5 dias, exigem o atendimento médico pericial. Tem outras regras aí por trás, que pode ser que vai exigir um atendimento se o atestado for menor que 5 dias, mas normalmente a regra é que, atestados acima de 5 dias, os servidores vão passar por uma perícia médica aqui no CIAS. Galba, eu gostaria que você também destacasse para a gente outras atividades aí que o CIAS tem desenvolvido para a atenção do servidor, da servidora da UFG. Certo. No momento, a gente está com as oficinas do Setembro Amarelo, né, da prevenção ao suicídio. As oficinas podem ser demandadas e temos programação até a segunda quinzena de outubro. E já agora, outubro, entramos na programação de Outubro Rosa e Novembro Azul, que é uma campanha que a gente faz em conjunto. Quem quiser mais informações, é só acessar o site da ProPessoas ou mandar e-mail, que a gente está à disposição para esclarecer. Tá certinho, muito obrigada, tá, por participar aqui com a gente. E é isso, o site é o propessoas.ufg.br, como a Galba bem falou aqui. E o e-mail, se você quiser solicitar aí algo para o CIAS, é o CIAS com 2 S, tá? cias@ufg.br. Pode enviar o seu e-mail, fazer a sua solicitação de oficina, quiser tirar também qualquer dúvida sobre algum serviço que é oferecido aqui, fica à vontade e também acessa o site lá para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na universidade e no CIAS também. E a Universidade Federal de Goiás também conta com um colégio de aplicação, o CEPAI UFG. Conheça agora esse espaço. Você sabia que a UFG oferece ensino também para educação básica? Além de atuar como laboratório, campo de estágio e pós-graduação, o CEPAI oferece vagas preenchidas por sorteio para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O CEPAI, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, está localizada no campus Samambaia, em Goiânia. Informações pelos telefones 3521 1083, 3521 1026 ou pelo site cepai.ufg.br. Bibliotecas, onde é possível estudar, fazer leituras, mas isso você já deve saber, né? Mas você sabia que entre uma leitura e outra é possível descansar na Biblioteca Central aqui do Campus 2? A diretoria do Sistema de Bibliotecas da UFG falou com a gente sobre essa opção. Descansar é bom, quem não gosta, né? Principalmente ali depois daquela hora do almoço, o famoso fazer 1 quilo, como dizem aqui no Goiás, né? E aqui na Biblioteca Central da UFG tem um espaço para isso. Além disso, tem também jogos de tabuleiro, desenhos, lápis de cor, revistas. E nós vamos te mostrar ele hoje, aqui agora. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E aqui ao meu lado está a Adriana Ribeiro. Ela é diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG. É uma mulher branca, tem cabelos cacheados, loiros. Tudo bem, Adriana? Seja muito bem-vinda e já começa falando para a gente por que vocês decidiram fazer esse espaço de descanso aqui na UFG. Olá, Ana. Então, justamente, né, pensando nesse momento de descontração, proporcionar para os nossos usuários, né, esse momento de descanso,
Pensando que o aluno de graduação, muitas vezes, ele está num período integral aqui na universidade, né? Ele tem um momento para relaxar, para descansar, para recarregar suas baterias para continuar o estudo. O aluno da pós-graduação também, né? Que estuda, faz sua pesquisa, e aquele momento que dá aquele branco, ele vem aqui para o PUF, ele dá uma descansada, ele interage com outras pessoas durante os jogos, e esse clima, né? Essa acolhida dos nossos usuários que a gente procurou quando a gente pensou nesse espaço. E quais atividades que tem aqui para esses estudantes? Fora os puffs, né, que é o mais queridinho de todo mundo, né, esse momento de descanso, né, a gente tem um quebra-cabeça que a gente reveza nessa montagem desse quebra-cabeça. Depois ele serve de decoração para as nossas bibliotecas. A gente tem os jogos de tabuleiros, então esse momento de xadrez, né, uma pessoa gosta e outra gosta e acaba tendo esse momento de integração. A gente sempre tem desenhos terapêuticos, então tudo isso envolve, né, essa acolhida aos usuários. E eu falei que estudantes, mas ele não é só para estudantes, né? Está aberto à comunidade? Exatamente, Ana. Nossos espaços são abertos a toda a comunidade, né? Ela é interna e externa da UFG, então venha conhecer e desfrutar desse espaço maravilhoso que a gente tem. E além aqui da Biblioteca Central, no campus Samambaia, tem outros espaços como esses em outros campos da UFG? Esse espaço mais completo, né, com os puffs e os jogos, a gente tem aqui no campus Samambaia, na Biblioteca Central e na Biblioteca do campus Colemar. Nas demais bibliotecas, a gente tem umas sessões de jogos, também proporcionar esse momento de descontração. Uhum. E além de proporcionar esse descanso, né, a biblioteca é um local também de estudo. Que outros serviços são oferecidos aqui no sistema de bibliotecas da UFG? Então, esse momento é só para a pausazinha do estudo, né? Então, a gente tem aqui os laboratórios de informática destinados à comunidade UFG, serviço de empréstimo, de renovação de livros, a consulta local aberta para toda a comunidade, interna e externa. A gente já tem a biblioteca digitais, tem o portal de periódicos, então, assim, são vários serviços que a gente está oferecendo, né, para toda a comunidade vir conhecer a gente. Tá aí, Adriana Ribeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente e falar um pouco sobre esse espaço. Esse espaço que está aqui no campus Samambaia, no segundo andar da Biblioteca Central, fica do lado da Escola de Música e Artes Cênicas, perto também da Faculdade de Artes Visuais. Então, se você ainda não conhece, vem conhecer, vem descansar, vem brincar um pouco, vem descansar, tá bom? Mas falando ainda sobre leitura, vamos conhecer agora um pouco sobre o processo de produção do livro Aquilombamento, publicado pela editora UFG. Ele é resultado de uma pesquisa feita no quilombo Barra de Aroeira, que fica no estado do Tocantins. O livro é uma pesquisa etnográfica realizada no quilombo Barra de Aroeira, que fica no estado de Tocantins. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia, Luciene Dias, professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e autora do livro. Ela se identifica como uma mulher negra de cabelos curtos, crespos e escuros. Professora, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto, como que foi o processo de pesquisa, né, no quilombo Barra de Aroeira? Acessar o quilombo Barra de Aroeira, desenvolvendo uma tese em antropologia, foi um grande desafio. Porque quando você vai fazer uma etnografia, a demanda é que você conviva com o grupo. Ao conviver com o grupo, você descobre algumas especificidades que devem aparecer no livro e outras que devem ser mantidas em segredo. Foi um processo longo, foram 3 anos de pesquisa de campo, e nessa pesquisa de campo eu pude acessar a história do quilombo, a constituição do quilombo, mas também o cotidiano desse quilombo. E nessa busca, né, por compreender esse cotidiano, eu me deparei com a necessidade de atualizar a própria expressão. O nome quilombo, que corriqueiramente é associado como reduto de negros fugidos, tem que ser atualizado, e acontece isso a partir da Constituição de 1988, mas no quilombo Barra de Aroeira, que é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares somente em 2006, essa atualização se faz mais necessária. Então, o processo de vida, né, para realizar a pesquisa de campo no quilombo Barra de Aroeira foi intenso e de extrema convivência com pessoas plurais,
pessoas diversas, crianças, velhos, adultos, jovens, em espaços de ensino-aprendizagem, mas também em espaços de produção do conhecimento e no ambiente de trabalho. Acessar essa complexidade e entender que eu estava convivendo com o quilombo no sentido mais estricto do termo foi o grande motivador para a continuidade da própria pesquisa, que resultou numa tese de doutorado e que agora resulta em um outro produto, que não é a tese publicada, mas o livro Aquilombamento. Perfeito. E, professora, quem foi Félix José de Rodrigues? Félix José Rodrigues foi o herói fundador da Barra. É um ex-combatente na Guerra do Paraguai, um ex-combatente que retorna vitorioso para o Brasil e, quando retorna vitorioso dessa batalha, ele é recebido por Dom Pedro II, que oferece para ele uma recompensa. Dom Pedro diz para Félix José Rodrigues que ele pode escolher essa recompensa e o que ele escolhe é terra. Terra para ele e para até a 5ª geração de seus familiares. Então, ele sai do Piauí, se desloca até o então norte goiano, hoje Tocantins, e faz a demarcação dessa terra, que onde hoje é localizado o Quilombo Barra de Aroeira. Então, Félix José Rodrigues é o que dá vida, é o que dá corpo, é o que dá história, é o que demarca a terra quilombola Barra de Aroeira, que é posteriormente reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como quilombo e muito posteriormente, somente em 2021, é reconhecida a titulação das terras para o quilombo. Então, de uma história que começa lá atrás, na Guerra do Paraguai, você tem o desencadear que chega somente em 2021, quando o INCRA concede o título de propriedade das terras para esse grupo quilombola. O detalhe é que do total de terra demarcada pelo Félix José Rodrigues, somente 1,09% dessas terras recebem a titulação por parte do INCRA. Então, é uma luta que continua, porque o quilombo atualizado não consegue resgatar para si a terra que lhe é de direito. Então, o quilombo precisa continuar trabalhando para ter o reconhecimento integral da sua identidade quilombola. Maravilha. E para você, telespectador que nos assiste, tem interesse de ler o livro Aquilombamento, acesse o site da editora UFG, está aparecendo aqui na tela, e boa leitura. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco, você conhece um grupo de pesquisa e pós-graduação em Direito do Consumidor. E eu te espero daqui a pouquinho. O Mundo UFG volta rapidinho. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente.
Vamos conhecer agora o Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira da UFG, o GEPEL, um laboratório de aprendizagem para os alunos de veterinária e zootecnia. O grupo é composto por estudantes de graduação e pós-graduação que, semanalmente, pesquisam temas relacionados à saúde, nutrição e produção de leite. Gabriel Rocha, presidente do GEPEL, explica como funciona o trabalho realizado na Fazenda Escola da UFG. Bom, as atividades são divididas em setores. Então, eu posso separar aí o controle de produção, recria, que é o acompanhamento do desenvolvimento dessas bezerras, bezerreiro, que é o acompanhamento inicial após o nascimento desses animais, controle de produção e pré-parto. Natália Mello, estudante de zootecnia, também atua na equipe de pré-parto dos bovinos e coordena as redes sociais do coletivo. Eu sou responsável pela parte do pré-parto e também responsável como coordenadora da equipe de marketing pelo GEPEL. E aqui na Fazenda eu desenvolvo essa atividade de avaliar os animais no pré-parto, na questão nutricional e também em questão da imunidade, porque é um período bastante crítico para esses animais. E pelo marketing, fazendo as postagens, fazendo interação com o público, tanto para o público que tem interesse na área e tanto para aqueles que são leigos. As atividades do Grupo de Estudos em Pecuária Leiteira são realizadas aqui na Fazenda Escola da UFG. O local fica a 1 quilômetro da Escola de Veterinária e Zootecnia. As principais pesquisas desenvolvidas abordam a bovinocultura leiteira. O grupo também possui outras especializações, como clínica e cirurgia, forragicultura e qualidade de leite. São 60 vacas em lactação que diariamente produzem cerca de 1.200 litros de leite vendidos para a indústria de laticínios. Tudo que acontece numa rotina de uma fazenda leiteira, seja ela de 50 vacas ou de 100 vacas, 1.000 vacas, ela é muito parecida. Então esses alunos, eles desenvolvem todas as atividades, que vão desde a ordenha dos animais, manejo de alimentação, acompanhamento clínico, acompanhamento de manejo de pastejo. Então, enfim, eles utilizam toda a estrutura para o aprendizado mesmo de uma rotina de uma fazenda. Essa foi Osana Zaccaroni, coordenadora da Fazenda Escola e professora da EVZ. Além de atividades da rotina de uma fazenda, o GEPEL também realiza coleta e análise de sangue dos animais. O estudante de zootecnia Marco Túlio explica o processo na prática. A coleta de sangue tem dois tipos de coleta, ou coleta pelo rabo da bezerra ou na jugular. Aí a gente coleta o sangue, tem que ser 2 ml, no mínimo 2 ml, e a gente pega o sangue, leva para o laboratório. No laboratório é onde roda o hematócrito, passa esse sangue para um capilar, aí dentro desse capilar a gente leva para uma máquina que vai rodar. Aí depois de 5 minutos essa máquina termina, aí o sangue do capilar a gente faz a análise através de uma tabela para saber se vai precisar cuidar ou não desse bezerro. Então o mercado atualmente ele não visa só aquele profissional em que sabe muito sobre um conteúdo, mas ele visa um profissional mais completo. Lógico, ele tem a sua importância de saber muito daquele conteúdo, porém ele tem de ter outras formações a mais. Essas formações complementares a gente consegue obter através dos grupos de estudo que a universidade disponibiliza, e o GEPEL foi um deles. E tem outro grupo de pesquisa bem bacana aqui na UFG, um dos muitos grupos de pesquisa que a universidade possui. A gente fica conhecendo agora o Nuplant. Você sabia que a UFG possui um grupo de estudo sobre nutrição das plantas? O Grupo de Pesquisa em Nutrição Mineral de Plantas desenvolve pesquisas e capacita estudantes de graduação e pós-graduação no desenvolvimento de pesquisas. Os integrantes do Nuplant participam de um programa de formação em pesquisa, onde aprendem como planejar, desenvolver, analisar dados e escrever trabalhos científicos que abordem o manejo racional de nutrientes e o uso de fertilizantes com menor impacto ambiental. Os alunos do projeto são treinados por profissionais qualificados nos principais aspectos da experimentação agrícola e da pesquisa científica, e assim podem desenvolver pesquisas de alto impacto
e aplicabilidade e se tornarem profissionais com visão crítica. Gostou de conhecer o Nuplente? Saiba mais no Instagram, @Nuplente. E a UFG também contribui com a capacitação de especialização, na verdade, de profissionais de diferentes áreas. São inúmeras opções de pós-graduação oferecidas pela universidade. E agora a gente confere uma delas, em Direito do Consumidor. Nós consumimos produtos e serviços o tempo inteiro, mas será que nós conhecemos os nossos direitos? A UFG possui uma especialização em Direito do Consumidor voltada para profissionais da área. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque inclusive está com inscrições abertas. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E hoje a gente conversa aqui com o Diógenes Carvalho. Ele é coordenador da pós-graduação em Direito do Consumidor da UFG, é um homem branco, tem cabelos pretos e usa barba. Tudo bem, Diógenes? Tudo bem, Seja tarde. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, começa falando para a gente como que esse tema, Direito do Consumidor, vai ser abordado aqui no curso. Bom, o direito do consumidor hoje é uma das disciplinas mais estudadas no mundo inteiro, né? Diante assim da modificação dos comportamentos de consumo, diante do surgimento dessa economia compartilhada, criativa, dessa economia on demand, digamos assim, e esse surgimento, né, do comércio eletrônico de uma forma muito rápida, que foi inclusive ali, né, durante o período pandêmico, né, uma grande percepção do consumidor brasileiro. E a pós-graduação em Direito do Consumidor, ela vai trazer uma abordagem bem tecnológica, bem moderna, bem disruptiva, né, falando um pouco do direito do consumidor, do direito regulatório, né, que vai regular esses setores novos de telefonia, de telecomunicação, o que a gente costuma chamar de over the top, que está fora da regulação, como Netflix, o Spotify, essas coisas todas que surgiram, né, à margem do Estado, estão aí, e existe uma certa dificuldade em lidar com essa concepção no plano jurídico, digamos assim, pelos advogados. Então, a pós-graduação ela tem aqui, né, um objetivo, que seria essa formação de um advogado, né, totalmente especialista em diversas áreas do direito do consumidor, e atualizado, né, com o código, que acaba de ser atualizado ano passado, né, que foi incluído ali a questão do superendividamento, né, essa possibilidade do consumidor endividado, né, dizer assim, devo, não nego, quero pagar, e o que o Estado pode fazer por mim. E aí surgiu essa possibilidade do processo extrajudicial e judicial, né, na qual os advogados agora podem ingressar com um pedido, né, de superendividamento desse consumidor. Então, a ideia é essa, né, preparar esse advogado para todos esses temas da tecnologia, da disrupção, do comércio eletrônico, do superendividamento, e conhecer assim de uma forma muito profunda mesmo o direito do consumidor, que é uma matéria muito complexa em função da sua dinamicidade, ou seja, eu tenho uma mudança muito rápida, né, do consumo, do comportamento de consumo, da relação de consumo em si, onde vão surgindo, né, outros players assim ali, como a gente tem hoje um marketplace, a gente tem ali o Uber, né, que vão triangularizando ali outras relações. E a gente precisa atualizar em relação a isso. Como que vai ser, então, a seleção dos candidatos? A seleção dos candidatos ela vai se dar por análise de currículo, né, análise curricular dessas pessoas. Necessariamente, os candidatos têm que ser advogados, né, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. As inscrições são feitas pelo site da Escola Superior de Advocacia e estão abertas até o final deste mês de outubro. Certo. E como fazer a inscrição? Por favor, reforça aí para a gente. A inscrição é pelo site da Escola Superior de Advocacia. E tem um link ali onde o aluno preenche, né, os seus dados, um formulário, e encaminha o seu currículo para apreciação. E, Diógenes, por que a gente deve procurar um especialista em direito do consumidor e por que o advogado deve também se especializar? Por que é importante?
Bom, o direito do consumidor ele é importante para todo mundo, né? Todos nós somos consumidores. Durante um dia são milhões de relações de consumo e talvez também milhões de lesões, né, a esse consumidor. Então, por uma questão de cidadania, por uma questão até mesmo de conhecimento de como lidar, né, com o dia a dia do mercado, é muito importante esse conhecimento básico, né? Hoje o Código de Defesa do Consumidor está presente em todos os estabelecimentos, né? Existe essa regra, é uma das leis mais conhecidas pelo cidadão brasileiro, quando se pergunta qual é a lei, né, que ele tem em mente, digamos assim. E aos advogados, em especial, a gente tem um déficit muito grande de pessoas que são especializadas assim, apenas no direito do consumidor, né? Então, geralmente, eu tenho ali um advogado que é do direito civil, do direito privado, ele acaba conhecendo, né, e também fazendo alguma coisa de direito do consumidor, mas sem uma expertise assim, em áreas muito, digamos assim, específicas, né, como, por exemplo, setores, né, de telefonia, setores bancários, setores relacionados, por exemplo, a planos de saúde. Então, assim, a pós-graduação, ela faz um mergulho mesmo, uma coisa muito profunda nesses temas, né? Ou seja, é uma pós que funciona por módulos temáticos. Então, eu tenho um módulo sobre planos de saúde, eu tenho um módulo sobre telefonia, eu tenho um módulo específico sobre regulação. A gente faz alguns contornos também com o direito econômico, com a psicologia econômica, né, trazendo essa coisa muito zetética, interdisciplinar, porque o consumo ele é central, né? Então, praticamente, assim, ele vai envolver várias disciplinas, né? A antropologia cultural, a sociologia, a própria filosofia. Então, a gente tenta fazer essa base inicial ao pós-graduando, que ele conheça, né, essas partes digamos assim, muito importantes para que se entenda não só a relação de consumo, mas o comportamento do consumidor, a tomada de decisão sobre isso, e se especialize mesmo ali para uma atuação específica em setores da área do direito do consumidor. Tá aí, Diógenes Carvalho, muito obrigada por participar aqui com a gente. Ele é coordenador da pós-graduação em Direito do Consumidor. E aqui eu vou deixar o site da Faculdade de Direito. Lá tem o edital também com mais informações para você se inscrever. O site é direito.fg.br, pode acessar lá. E lá também tem o site onde você pode fazer as inscrições, tá bom? direito.fg.br. Acesse e se inscreva. E para finalizar, uma dica para quem gosta de podcast. O Clonando Dolly é feito para quem gosta de inovações na área da genética. Você gosta de ouvir podcasts? Conheça o Clonando Dolly, um podcast sobre ciência desenvolvido pela Liga Acadêmica de Genética da UFG, pela Associação Floresta Cheia e pelo Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. O foco principal é falar de ciências em diversos contextos, como ela é aplicada às finalidades das pesquisas científicas e às questões éticas envolvidas. O podcast é voltado principalmente a jovens do ensino fundamental e médio, buscando levantar debates e tirar dúvidas sobre ciência e biologia com linguagem acessível, dinâmica e divertida. Os episódios são publicados semanalmente e têm duração média de 15 minutos. O Clonando Dolly está disponível gratuitamente no site da Liga Acadêmica de Genética. Acesse lagemufg.com.br. Ouça também pelas plataformas de streaming, como o Spotify e o Google Podcasts. Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá você confere os episódios que ficam disponíveis para que você assista em qualquer dia e horário. E vários deles falam sobre as pesquisas desenvolvidas pela UFG e também sempre mostram ações, serviços e editais aqui da universidade. Se quiser sugerir uma pauta para a gente, entre em contato pelo WhatsApp. Nosso número vai aparecer aqui na tela. 62991811406. Você pode também baixar o nosso aplicativo. Aponta o seu celular com o modelo Android para esse
código digital que aparece aqui na tela, você pode baixar o aplicativo gratuitamente, assistir a programação da TV UFG e também nos mandar mensagens. E eu fico por aqui, mas o Mundo UFG te espera de segunda a sexta-feira, à 13h. Até mais!